Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Orai pelos que vos caluniam e perseguem, e sereis filhos do Pai que está nos céus, diz o Senhor. Oremos. Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, a fim de que, buscando sempre o único necessário e praticando as obras da caridade, nos dediquemos ao vosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ontem meditamos o pecado enquanto ofensa a um Deus bom. E, portanto, o pecado como uma injustiça contra Deus, uma rebelião contra a bondade de Deus. Essa exclamação de Davi, Tibi, Tibi, solo peccavi, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, deve penetrar no fundo das nossas almas, porque a dor que nós sentimos pelo pecado é equivalente ao amor que nós temos por Deus. Quanto nós mais amarmos a Deus, mais nós conseguiremos penetrar na dor que o pecado causa em nós. Porque nós sentiremos o nosso coração incomodado pelo fato de sermos ingratos, injustos com quem Ele é. O nosso coração vai se importar com Ele, e porque nós o amamos, não quereremos mais ofendê-lo. Mas hoje queria especialmente falar sobre a ofensa que se faz a Deus com o pecado mortal. E pecado mortal, vale dizer, não é apenas um pecado hediondo, como matar alguém, como roubar grandes somas em dinheiro. Pecado mortal é todo pecado contra o amor de Deus. Se nós detestamos a Deus, se nós detestamos o próximo, qualquer pecado contra a castidade. Pecado mortal é faltar à missa aos domingos, se nós temos condições de ir. Enfim, um conjunto de coisas que a doutrina católica nos ensina, e nós sabemos que não é difícil pecar mortalmente. Porque mesmo nas outras matérias sempre existe a possibilidade de nós excedermos as dimensões de um pecado venial. Se nós, por exemplo, nos embriagamos, nós cometemos pecado grave. Se nós nos iramos desproporcionadamente contra alguém, nós cometemos pecado grave. Se nós ofendemos alguém com palavras, gestos, cometemos um pecado grave. Se nós brigamos com os nossos pais, por exemplo, e rompemos um nível de respeito, nós cometemos pecado grave. Enfim, há muitas possibilidades de cometer pecado grave, pecado mortal. Mas todo pecado, especialmente todo pecado mortal, é uma injúria que
contém no fundo um grande desprezo de Deus, uma grande crueldade. Contém um grande desprezo porque nós comparamos a vontade divina com a nossa vontade. Então, de um lado, colocamos a vontade divina, o louvor de Deus, a obediência a esse Deus tão bom, sapientíssimo, que só quer o nosso bem. Colocamos a majestade mesma de Deus. E da outra parte, colocamos o nosso apetite, a nossa vontade bruta. E quando nós pecamos, nós escolhemos a nossa vontade e damos essa sentença absurda, essa sentença louca de quem diz: eu prefiro fazer a minha vontade, eu prefiro satisfazer o meu apetite, eu prefiro fazer o que eu gosto, eu prefiro me dar esse luxo, esse excesso, eu prefiro escolher isso, eu prefiro ver essa coisa ilícita, eu prefiro ter essa conversa proibida do que obedecer o mesmo Deus. Ou seja, o pecado contém um imenso ato de desprezo. Pois, ainda que Deus nos mandou com toda a sua autoridade divina, ainda que Ele nos ameaçou com toda a sua onipotência e ao mesmo tempo nos atraia para a sua bondade, apesar de tudo isso, o nosso gosto valeu para nós mais do que Deus. Percebe que coisa horrível é um pecado? Nós dizemos: eu prefiro a mim, eu prefiro a minha vontade. A sua autoridade não me importa, a sua ameaça não me importa, a sua bondade atraente não me importa. A única coisa que me importa sou eu. É o meu prazer, é o meu gosto, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu quero. Às vezes nós temos experiências de ter conhecido alguém assim, né? Aquelas pessoas que a gente fala: olha, procura não fazer isso, tem essa razão, tem aquela razão, tem aquele motivo, tem aquele outro, etc. Você convence, traz argumentos, fala com a pessoa diz: não, porque eu quero fazer do meu jeito, eu quero, muito obrigado, não aceito. Essa é a nossa atitude interior diante desse Deus bom. Nós queremos descarregar a nossa raiva, nós queremos descarregar a nossa luxúria, a nossa fome de prazer, a nossa vaidade, o nosso dinheiro, a vontade que nós temos de tê-lo nas coisas criadas, do que dar atenção a Deus. E com essa atitude, o pecado contém uma crueldade muito grande contra Deus, porque ele se dirige para desgostá-lo e também para destruí-lo, se fosse possível, aniquilá-lo. Porque quando eu digo eu prefiro fazer o meu gosto do que ouvir o Senhor, eu prefiro fazer a minha vontade do que a vontade do Senhor, eu me escolho. Quando eu faço isso, o meu desprezo por Deus é tão categórico que, no fundo,
No fundo, eu estou agredindo, eu estou desconsiderando-o, eu estou tratando-o como se ele não existisse, eu estou querendo perturbá-lo. E não pode haver nada mais oposto do que a caridade. E como a caridade é tão excelente, que se o Senhor não possuísse o bem que possui, o pecado, contrariando de tal modo a caridade, é tão malicioso que nós queremos afetar com o pecado, destruindo a caridade, colocando o nosso eu em primeiro lugar, a própria felicidade de Deus, que é eterna. Então vejam, essa desconsideração é tão grande contra Deus que evidentemente nós não podemos destruí-lo. Evidentemente nós não conseguimos atingi-lo. Mas o pecado é aquilo que nós podemos fazer de pior para Deus. Ou seja, todo o mal que nós podemos fazer a Deus, nós fazemos pecando. Ou seja, nós o desprezamos e nós o desobedecemos. E nós não podemos aniquilá-lo, não podemos corrompê-lo, porque não há possibilidade de atingi-lo. Mas, da nossa parte, nós fizemos tão grave atentado com o nosso pecado que nós o expulsamos da nossa alma, nós o despejamos da nossa morada interior. E é por isso que quando nós pecamos, nós nos colocamos a nós mesmos num estado que será eternamente aborrecido por Deus. Nós podemos pedir a Deus que Ele nos ilumine quanto ao pecado, porque nós frequentemente achamos que o pecado é só uma falhazinha, uma espécie de erro de caligrafia. Nós não entendemos que o pecado tem essa malícia toda, que é o maior mal que nós podemos fazer a Deus e, portanto, o maior mal que nós podemos fazer a nós, porque não tem como Ele não se opor ao pecado. Quando nós pecamos, nós nos tornamos detestáveis. Isso você pode ter como experiência. Quantas vezes você tem um filho, por exemplo, aquele filho se torna um drogado, um assassino, um bandido, um ladrão, uma pessoa péssima, e você olha para aquele filho, apesar de amá-lo, você detesta quem ele se tornou. Por quê? Você não criou para ser aquilo. Do mesmo modo, Deus nos criou para que nós o amássemos, para que nós o considerássemos, para que nós tivéssemos para com Ele sentimentos de bondade, de reconhecimento, de gratidão. E quando nós pecamos, nós o estamos desprezando, nós o estamos tratando com crueldade e, portanto, nós nos tornamos criaturas detestáveis por nossa culpa. Que pena pode merecer quem faz isso? E nós não vamos nos doer dos nossos pecados? Não vamos aborrecer os nossos pecados? Não vamos detestar os nossos pecados?
Deus aborrece de tal modo o pecado que ele deixaria de ser Deus se deixasse de o aborrecer, porque o pecado é uma condição metafísica. Ele nos torna realmente detestáveis. Como é que nós não vamos nos pasmar diante dessa realidade? Como é que nós não vamos nos apavorar com o perigo de tornarmos a cair neste abismo que é o pecado? Será que nos parece pouco isso que nós fazemos? Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos olhar para o fundo da nossa maldade. Nós nos desculpamos muito facilmente. Nós somos muito indulgentes conosco mesmos. Ó Deus, dai-nos um oceano de lágrimas para chorarmos dignamente os pecados que nós cometemos contra vós. Nesse dia, concedei-nos o dom da contrição, para que vos possamos pedir perdão 1000 vezes, se isso for necessário. Ó Senhor, como sois bom, porque fazes continuamente o bem a mim, que vos tenho feito tanto mal. Concedei-me, Senhor, a graça de que eu aborreça os meus pecados, de que eu deteste os meus pecados, de que com toda a minha alma eu repugne os meus pecados. Nessa quaresma, eu preciso expurgar os meus pecados de mim. Eu sei que não posso fazê-lo. Sois vós que sois tão bom, que ainda tendes misericórdia de criatura tão falha e imperfeita como eu. Como vós sois infinitamente misericordioso, a ponto de ainda me aturar, eu que tão rebelde, tantas vezes me desviei da tua lei, da tua vontade, do meu bem, unicamente para fazer o meu gosto, colocando numa balança a minha vontade e a vossa vontade, e considerando que a minha tem mais peso. Ó Deus, como vós sois infinitamente digno de ser amado, a ponto de lavares tantas vezes do pecado a mim, criatura baixa e vil, concedei-me a graça de me converter. Ó Maria Santíssima, fui eu que vos causou tantas dores ao verdes o vosso Filho morto sobre a cruz por causa dos meus pecados. Pelos vossos rogos, nós os pedimos, obtende de Deus para nós a graça da contrição, a fim de que nos arrependamos do fundo de nossa alma de todos os nossos pecados, aos quais queremos chorar até o fim da nossa vida, como São Pedro chorou as 3 negações que fez do vosso benditíssimo Filho. Concedei-nos, ó Mãe Santíssima, a graça de definitivamente nos convertermos dos nossos pecados e de jamais reincidir nesta tão grave ofensa, que é escolher a nossa vontade ao invés da vontade divina, desprezando Deus, aniquilando-o de nossa alma e nos tornando detestáveis aos seus olhos. Ó bom Jesus, lavai-me dos meus pecados pelo vosso sangue precioso e pelas lágrimas de Maria Santíssima, vossa Mãe dolorosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.